Bom, pessoal, eu queria falar com vocês sobre como eu conheci esses caras todos aí. Então, eu preparei um texto para isso. É um texto rápido, mas diz o seguinte. O que é? É um texto pequeno, é um testículo, para quem não sabe. Né? Então, como eu estava dizendo no começo, vou fazer aqui, então, uma breve apresentação dos caras que eu conheci no meu programa, que são fantásticos, e eu começo com o Maurício Eloy. Então, são as minhas palavras para definição, tá? Um professor de arte, mistérios xamânicos e ufológicos, entre outras tantas áreas, se apresentou no meu programa com simplicidade habitual, objetividade, seriedade, linguagem definida e histórias incríveis, mostrando as tônicas das diversas realidades físicas e não físicas, através de suas abordagens. Dissertou a respeito do xamanismo, sua importância através dos tempos, o seu potencial, as pontes entre as datas históricas que envolvem os aliens e humanos também. Um personagem curioso e grande capacidade intelectual e de alma nobre. Essa é você, na minha visão. Aí, garoto. Legal. Agora o Zé Alves, que já tirou água do joelho, já está pronto, firme e forte, né, Zé? Então tá certo. José Alves, um grande egiptólogo da linha simbolista, mago de essência e de ser. Tive a honra de conhecê-lo através do Maurício Eloy, onde dividimos boas conversas, ótimos temas e grandes afinidades artísticas. Se vocês não sabem, aqueles efeitos que a gente coloca no começo do Tocando Oculto ultimamente com o Zé, falando sobre bruxaria tradicional e tal, quem gravou aquele somzinho foi o Zé. Faz aí, Zé. Olha lá. Esse é efeito especial de filme de ficção científica dos anos 60. A gente está preparando agora para vocês, sabe o quê? O lado oculto dos personagens, não só das histórias infantis, mas também dos super-heróis. Muitas coisas curiosas, né, Zé? A gente vai fazer isso nos próximos programas. Então, José Alves percebi ao longo dos vídeos que fizemos juntos sua excelente percepção para os temas complexos, sua excelência se desdobra na riqueza de detalhes, datas, nomes de personagens, épocas históricas, sem falar dos difíceis conceitos que os temas abordados exigiram dele. Né, Zé? Nas entrevistas do programa Tocando Oculto, é sempre muito elogiado pelo público pela diversidade de temas que domina. Então, a gente falou do Zé, agora vamos falar do José Maldonado, que, na verdade, eu descobri hoje que não é Maldonado, é bem donado mesmo, né, pessoal? Ou bem danado, como queiram, né? Esse aqui é amigo teu gêmeo aqui, ele sabe de tudo, hein, Zé? Conhecendo o palestrante, ufólogo e físico José Maldonado, percebi a sua seriedade em suas pesquisas e abordagens que renderam vários programas interessantes. Consegui perceber os acontecimentos envolvendo governos, as entidades importantes do meio científico, que se desdobram para tentar entender este fenômeno e quando se faz também para cobertá-lo da grande massa. Quanto se faz, né, Zé? Para cobertar todo mundo, né? José Maldonado nos dirige aos fatos e aos múltiplos universos paralelos com uma digital robusta e profunda. Nos envolve em uma intrigante viagem a este reino desconhecido de intenções e personagens, em sua essência, é claro. Então, essas são as minhas visões a respeito do pessoal que está aqui. Uma salva de palmas para eles, pessoal. Obrigado. Valeu, Zé. Agora é contigo. Vamos lá. Você quer que eu falo da dança do vento? Agora sobre esse momento que a gente apresentou para vocês. Qual a visão do Zé a respeito da dança do ventre, que muita gente pensa que é árabe e não é? Ela é de origem egípcia, mas o Império Islâmico, na sua expansão, aonde ele foi dominando, ele foi assimilando a cultura local. Então, isso foi absorvido na tradição árabe. Não chega pela tradição árabe, né? Como as moças elas explicaram, né, a vestimenta de Ísis, a tradição ela reporta que esse conhecimento, essa dança, aliás, todo o mistério da feminilidade foi transmitido por Ísis para as mulheres, né? Então, é um tipo de sociedade secreta de mulheres. Um mistério que é transmitido de mulher para mulher. A mulher, na tradição egípcia, e na tradição oriental também como um todo,
existe uma palavra de uma tradição conhecida como tantrismo. Você já deve ter ouvido falar. E no tantrismo, a mulher ela é a personificação do poder. Ela é a personificação da Shakti, né? Esse é um termo sânscrito. Essa palavra vem de um termo mais antigo ainda, em egípcio, que é Sekhen. Sekhen é a palavra para poder. Já ouviram falar, por exemplo, da deusa Sekhmet? Então, Sekhen, o poder que emanou da face do Deus inominado, do Deus sem face, né? Aquela que veio do coração do céu. Então, a dança do ventre, ela representa esses movimentos. Por quê? A mulher, a Shakti, ela encarna o eterno feminino. Ela é a personificação do dinamismo. E ela é a criação de toda a ilusão do universo, segundo a concepção tântrica, né? Então, você tem Isis com o hieróglifo do trono na cabeça, que representa isso, né? E você tem o trono onde o faraó senta, que representa o imutável masculino, né? Então você tem o vazio, né? O imutável masculino e o eterno feminino, nesse jogo perpétuo, né? Basicamente é isso. Posso começar então, Fred? Agora é com você. Beleza? Então, eu vou abordar o Egito e a Suméria. Deixa eu parabenizar o Maurício pela excelente apresentação que ele fez do xamanismo. Eu não vou precisar entrar nos detalhes, porque ele já explicou, né? A não ser quando for necessário falar de algum processo operativo da magia. Porque a minha abordagem das civilizações do Oriente Médio e do Egito, principalmente, ela se dá pela percepção do pensamento mágico, tá? Eu enfatizo que o pensamento mágico está na raiz de todas as nossas formas e procedimentos de pensamento posteriores, científicos, religiosos, entende? Então, a minha perspectiva é essa. Eu coloquei Homo Alien de propósito, né, para aproximar o homem desse estranho, desse ser estranho. Alien é uma palavra que vem do Egito Antigo, significa estrangeiro. É nessa perspectiva que eu vou trabalhar. Esse estrangeiro é o duplo, é o outro, né? Então, vamos lá. Vou começar pela Suméria. Que vem de fora. Não, esse outro ele vem das trevas exteriores. Já vou explicar isso aí. Tá, beleza. Deixa eu voltar lá. Na tradição, os gnósticos, já que você tocou no assunto, eles mencionam 3 tipos de humanidades. 3 graus, né? Aqueles que eles chamam de ílicos, que são os que estão aprisionados na Terra. Ílico vem de ile, terra, né? Eles estão aprisionados, é a humanidade aprisionada na tridimensionalidade, ou naquilo que os orientais chamam de roda do Sansara. Tem os psíquicos, que têm consciência de estarem presos, e estão trabalhando processos místicos ou mágicos para se libertarem da grande ilusão. E tem os pneumáticos, que são os que alcançaram a apoteose, a libertação suprema. Paralelo aos pneumáticos, você tem o conceito do halógeno, que é o alienígena, né? Esse alienígena, ele vem das trevas exteriores, ou ele alcançou a iniciação suprema nas trevas exteriores. Mas vocês vão falar, mas que diabo é isso? Então, é o diabo mesmo, porque o diabo é o duplo. Tem sentido também. Mas a questão é a seguinte: existem os mistérios menores, que dizem respeito aos processos germinativos da natureza, de nascimento, crescimento, envelhecimento e morte, perpétuas, nos ciclos da natureza. E existem os mistérios maiores que estão para além disso. No Egito mesmo, eu vou falar do Egito depois, mas eu posso adiantar isso. Você tem o Osíris de face verde e você tem o Osíris de face negra. O Osíris de face verde, ele representa esse processo germinativo dentro da natureza. E o Osíris de face negra é aquele que está para além da natureza. Não está mais preso nem nos ciclos. Exatamente, é um alien completo. Agora, o alien por excelência na tradição egípcia é o deus Sete. Mas depois a gente chega lá. Vamos começar pela Suméria. Aqui, eu coloquei de propósito essas formas reptoides, que elas datam do período Baide, que vai de 6.500 a 3.800 a.C. Elas foram encontradas nas ruínas das cidades de Ur e Nippur, né?
Aqui é as mesmas estátuas em outro ângulo. Aqui é uma tabela cronológica. Eu não vou me estender muito nisso, porque é para o aproveitamento do tempo. Eu indico a vocês que têm interesse pela história sumeriana, a leitura do livro da Suméria a Babel, do Federico Arbório Mella, da editora Emos, e a história começou na Suméria, do Samuel Noah Kramer, da editora Europa América. Ou vocês também podem consultar o site Babilônia Brasil, que tem farto material histórico e ocultista também, sobre toda a tradição sumeriana, mesopotâmica. Pô, esse cara é muito bom, recomendo. Não sei se vai ser fácil de achar. Noah Kramer. A história começa na Suméria. Né? A cosmogonia. Então, eu vou tratar do histórico da Suméria pela linguagem de poder, tá? A linguagem de poder que se traduz pela cosmogonia. Então, vamos lá. No início eram as trevas. O sal e águas estavam misturadas. Não havia separação entre céu, terra, mar. Os próprios deuses eram inomináveis, desnaturados, desesperançados. Esse é um trecho... Deixa eu achar aqui o negocinho verde. Esse é um trecho de um texto chamado Enuma-Elish. Aqui está escrito errado, não deu tempo para corrigir, porque eles abriram a sala muito tarde hoje. Tá? Então, Enuma-Elish, ele é um épico babilônico, texto datado da primeira metade do 2º milênio antes de Cristo, contendo material sumeriano mais antigo. Então, ele é um texto de referência básica para os estudiosos do tema. Então, vamos lá, vamos começar pela cosmogonia. Opa. Nós temos Absu, nós temos no caos inominável, tudo começa no caos inominável. Nós temos Absu, que é o princípio masculino imutável. Nós temos Tiamat, que é a personificação do vácuo, que volta naquilo que eu expliquei agora. Ela também é o eterno feminino. E Mumu, que é o poço sem fundo, é o círculo das sombras, que é inominável, que contém toda essa potência misteriosa. Deles, através de emanações hipostáticas, hipóstase é uma emanação, vai haver sobreposições, justaposições do próprio caos, criando a grande ilusão da matéria. Tá? Então vão surgir Larmu e Lahamu, o lodo, que é a água e o solo misturados. É a primeira forma protoplásmica da matéria, segundo a concepção sumeriana. Depois nós temos os horizontes do mar e do céu, Anshar e Kishar. E, finalmente, o deus celeste Anu, Ea, o deus da terra. Anu, ele é o deus supremo celestial. Porém, ele é uma máscara cósmica da face sem rosto de Absu. Esse deus supremo, ele não tem contato com a raça humana. Então, tem uma hoste de deuses intermediários que cumpre essa função. Samaz, o deus sol, você tem Sin, que é a divindade lunar, Ishtar, que é a deusa do amor e da guerra. Ela tem uma gêmea obscura chamada Ereshkigal, deusa do subterrâneo, Nergal, que é o deus da morte, e por aí vai. Através de batalhas titânicas, os deuses antigos e primordiais se ocultam, mantendo suas hipóstases cósmicas, como máscaras da grande ilusão. Tiamat vinga Absu. Marduk, filho de Ea, parte Tiamat ao meio como se fosse uma concha gigante e cria o céu e a terra. Marduk promulga as leis e estabelece a Assembleia Divina e cria o primeiro homem, misturando o sangue de Kingu, um dos deuses do exército de Tiamat, com um punhado de barro. Isso aqui é muito significativo, porque na tradição sumeriana, o homem ele é criado pelo sangue de um dos antigos, que pertence ao exército de Tiamat, com o barro da terra. Tá? É dito, o homem, na tradição sumeriana, ele é chamado de portal de Ak-Sakak. E é dito que os antigos retornam pela raça do homem. É muito parecido com o processo grego da titanomaquia, né? Onde Prometeu ele guarda um segredo terrível, que é o retorno dos titãs através do sangue da raça dos homens. De alguns homens, não todos. Né? Marduk funda a Babilônia, que vem de Babilã, portal dos deuses, e em seu centro o zigurate de Esagila,
cópia de seu santuário existente no mundo divino. Este é o portal onde os deuses entram no mundo dos homens. Em Esagila, os deuses se reúnem em... Está errado aqui, tá? Em Esagila, os deuses se reúnem em litúrgia sagrada, da qual o universo recebe sua estrutura. O mundo oculto se revela, e os deuses estabelecem suas posições no universo. A cidade, portanto, pode substituir o Axis Mundi, que ligava o céu à terra e o submundo na Idade de Ouro. Como o Maurício Eloy acabou de explicar o xamanismo, existe um conceito que está presente em todas as mitologias das grandes civilizações do passado e do presente, que é o conceito do Axis Mundi, o umbigo do mundo. É um eixo que pode ser uma árvore, um pilar, um monolito que representa a união do céu, da terra e do inferno. Cajado. Isso está representado numa estrutura mesopotâmica chamada de zigurate. Que tem um esboço aqui, eu vou apresentar para vocês. Não sei se é agora, né? Aí mesmo. Ó. Em todas as cidades e estados da Mesopotâmia, você vai encontrar essa estrutura, que é uma réplica do santuário celestial de Marduk. Né? Então, assim, a Suméria ela é uma das mais fascinantes e impressionantes civilizações de toda a história da humanidade. Né? Ela foi redescoberta em 1927 por Sir Leonard Woolley. Né? Ela se localizava no sul da antiga Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. E simplesmente eles nos legaram o fundamento de todas as nossas instituições políticas, sociais, culturais, religiosas e científicas. Não é pouco, né? Mas quem quiser saber mais, são ruínas. Isso aqui é uma reconstrução. Pelo menos a parte de cima, ela está deteriorada. Tá? Então, assim, a Suméria, tanto misteriosamente como eles surgiram, eles desapareceram. Né? Diante do avanço dos ataques hititas, assírios, mas eles deixaram a sua língua sagrada para as civilizações mesopotâmicas que o sucederam, né? Seja os babilônios, os assírios, os caldeus. Né? Nós temos um fato marcante, que é a fundação do Império Sumeriano, 2600 a.C. Né? Lugal-Zagizi, ele derrota Uracagina. Lugal-Zagizi é de Ur. Ele derrota Uracagina, que é rei da cidade de Lagash, e funda o primeiro Império Sumeriano. Depois, em 2585, ele é derrotado por Sargon o Velho, que funda o Império Sumeriano Acádico. Então, isso aí reúne todo o mistério do que nós estamos discutindo aqui. A hoste dos Anunnaki, os 7 feiticeiros senhores do abismo, os Sibili, Azag e Apikalu, seus nomes, poderes e atributos. Antes dos Anunnakis serem chamados de Anunnakis, eles já eram conhecidos como os Sibili, Azag e Apikalu. Eles são emanações de Absu. Mas como Anu é uma máscara cósmica do próprio Absu, eles vão adotar o nome de filhos de Anu, Anunnaki. Então, os principais são em número de 7. E eu trouxe para vocês em primeira mão os nomes e atributos deles aqui, ó. Que interessante. Primeiro, o Tu Absu, sol do abismo. Todas as palavras sumerianas, elas são acentuadas. Então você pronuncia o Tu Absu, sol do abismo. Enmedugá, senhor do segredo da escuridão. Terceiro, Enmegalana, senhor do segredo do sacerdócio celeste. Enmebulaga ou Enmebuluga, senhor do segredo do comando das tempestades. Quinto, Amenlilda, mestre celeste, senhor do vento. Sexto, Uandugá, aquele que vem do céu escuro ou das profundezas da escuridão do céu. Sétimo, Uan, Oanes, aquele que vem do abismo do céu ou do espaço, Dagon. É muito interessante que nas tradições sumérias é reportado que esse ser, que ele é basicamente anfíbio, ele vem das profundezas do oceano e ensina toda a civilização para a humanidade. Ele é um dos Anunnaki. Agora, então, é que eu não coloquei aqui, mas tem um encanto terrível que é chamado eles são 7, eles são 7. No Vale do Abismo, eles são 7.
Eles não são machos, eles não são fêmeas. Desconhecem a caridade, ou seja, eles são amorais, inomináveis, eles são criaturas do caos. Tá? É uma coisa interessante, porque é comum hoje em dia você associar os Anunnaki a viajantes espaciais. Né? O Zecharia Sitchin mesmo ele deu essa versão, mas eles vão muito além disso. Os Anunnakis eles são coextensivos em todo o tempo e coabitam todo o espaço e podem assumir qualquer forma, em qualquer ponto do espaço-tempo, inclusive de um astronauta espacial. Percebe? O negócio é bem mais complexo. Né? Descoberta arqueológica de Kutu Alamara, no sul do atual Iraque, datada de fins de maio de 1990. Isso aqui também eu estou trazendo em primeira mão, porque eu percebi que não foi publicado no Brasil. Como eu estou familiarizado com material em língua italiana, mas não saiu em português. E acho que nem em inglês também. Tá? Então, foi na época da Primeira Guerra do Golfo. Tá? A tabuleta de culto, traduzida pelo professor, é Venustiano. Está errado aqui, tá? Não tive tempo de corrigir. A tabuleta de Kutu, traduzida pelo professor Venustiano Carranza, docente de paleografia semítica da Universidade do México, datada de cerca de 1000 a.C. Eis a lista comparativa de seu conteúdo mítico, sumeriano e babilônico, com referências ao Necronômicon de Howard Phillips Lovecraft. Então, quem foi Howard Phillips Lovecraft? Simplesmente um gênio da literatura fantástica e do terror. Né? Ele simplesmente é o criador da vertente do horror cósmico. Agora, Lovecraft, ele viveu no começo do século XX. Ele nasceu em 1890 e morreu em 1937. Então, nos anos 20 e anos 30, ele publicava suas histórias de terror numas revistas baratas, né, chamadas Pulp Magazines. Tá? Uma delas, chamada World Tales. E o ciclo de mitos que ele cria, ele tem um determinado ciclo de mitos que é chamado de mitos de Cthulhu, né? Onde aparece a menção de um livro terrível de magia chamado Necronômicon, né? Escrito por um árabe louco, ele tem a alcunha de árabe louco, chamado Abdul al-Azred. O que é impressionante é que essas descobertas de 1990 elas confirmam a mitologia apresentada na obra de Lovecraft. Eu vou passar agora a lista comparativa. Aqui, ó. Foram 11 tabuletas em escrita cuneiformes descobertas num zigurate subterrâneo. Esse zigurate ele era uma espécie de inversão do zigurate convencional. Por quê? Porque nesse local eles descobriram que eram feita uma adoração aos senhores do caos, aos deuses mais antigos anteriores à criação, antes de Marduk, antes de Ea, antes de Enlil, né? Que é do período de regência de Tiamat, de Absu, de Mumu, segundo a tradição sumeriana. Então vamos lá. A lista sumeriana aparece o nome de Azaga, Kutusungal, Niur-Nantar, Ustur. Aqui está errado, é Yugi-Sudugo, Shub-Kurudino, na versão das mesmas tabuletas, em assírio babilônico, Azagotuco, Cthulhu-Sungal, Nayar-Lanassar, Astur, Yugi-Sudugo. Aqui também está errado, é Shub-Kuru, Necronômicon, a lista dos antigos do Necronômicon. Azatote, Cthulhu, Nyarlathotep, Astur, Yog-Sothoth e Shub-Niggurath. O que vem ser essas entidades terríveis, né? Segundo o Necronômicon, Azatote, ele é o senhor de todas as coisas. Ele é o olho do caos. Ele é o destruidor do pensamento e da forma. E é chamado também de primo mobile nas trevas. Cthulhu, ele é o iniciador dos mistérios dos sonhos. Né? Nyarlathotep, ele é chamado de caos rastejante. É interessante porque os antigos, segundo o Necronômicon, eles não se interessam pelos afazeres da espécie humana. Só um deles que é Nyarlathotep, que é o avatar dos antigos encarnado em forma antropomórfica. Só que ele nunca tem rosto. Ele aparece em uma forma antropomórfica, porém não tem, você não encontra o rosto na face dele. Ele está sempre de negro.
Ele também é conhecido como o Homem de Negro do Sabá das Bruxas. Ele é o iniciador do mistério das trevas. No antigo, os homens de preto aí. No antigo Egito, ele é associado ao faraó Nefrenká, da terceira dinastia. O Nefrenká seria um avatar de Nyarlathotep, porque ele também pode assumir qualquer forma, em qualquer tempo do espaço-tempo, em qualquer situação. Aleister Crowley? O Crowley teve contato com esses mistérios, mas a gente chega lá. Deixa eu ir para a parte do Egito. Astor, ele é a voz e o vingador dos antigos. Ele é aquele que caminha no espaço entre os mundos. Yog Sothoth, aqui também está errado. É Yog Sothoth. Yog Sothoth, ele é o todo no um e o um no todo. Passado, presente e futuro, tudo se une em Yog Sothoth. É dito que ele sabe por onde os antigos vieram e por onde os antigos retornarão quando o ciclo se completar. Ele é conhecido como o demônio sem forma, senhor de todas as formas. Ele tem uma interação com Azathoth. Ou seja, Azathoth, ele nunca aparece. Ele está sempre oculto nas trevas. Porém, Yog Sothoth emana os mistérios de Azathoth e cria toda a ilusão dos universos. Né? Enquanto que Nyarlathotep é a encarnação, ele seria o avatar desses dois poderes aqui, por assim dizer. E Shub-Niggurath, ele é conhecido como bode negro, pai das 1000 crias. Ele é justamente o deus das bruxas do Sabá, o bode negro, né? Ele, como um dos antigos, ele cria simplesmente toda a ilusão da matéria. Toda essa noção que nós temos de consubstancialidade é outorgada por esse ser, de acordo com essa cosmogonia. Cronologia da História do Necronômico, publicada por Howard Phillips Lovecraft em 1927. Al-Azif, escrito em Damasco em 730 depois de Cristo por Abdu al-Azred. Traduzido para o grego em 950 depois de Cristo como Necronômico por Theodorus Philetas. Queimado pelo patriarca Miguel em 1050 depois de Cristo. Texto grego. O texto árabe se ha perdido. Olaus Wormius traduz em 1228 depois de Cristo do grego para o latim. Edição latina e grega de 1232 depois de Cristo, proibido pelo Papa Gregório IX em 1232 depois de Cristo. Texto grego impresso na Itália em torno de 1500 depois de Cristo. Texto espanhol do texto latino em torno de 1600. Isso aqui são, por curiosidade, eu coloquei aqui umas páginas, imagens do Necronômico, tal como imaginadas pelo artista francês Philippe Druillet, que era o artista preferido do Lovecraft. Ele ilustrava as histórias de Lovecraft e ele, através de experiências visionárias, ele vamos dizer que ele psicografou algumas páginas do Necronômico. Aqui. É muito interessante, porque aqui, por exemplo, quer ver? Nós temos aqui uma figura alienígena deitada na posição horizontal. Né? Aqui nós temos uma imagem que lembra 3 pirâmides. Né? Aqui nós já vemos a própria criatura já desperta, já levantada. Você percebe que há uma junção de partes do corpo formando um todo, que dá a entender que é um processo iniciático de autogeração. Né? Tem páginas do Necronômico onde o árabe ele afirma que aquele que possua a sabedoria secreta pode criar a anatomia mais adequada à ascensão da glória inumana. Ele fala isso. Então, é uma coisa séria. Né? Tem toda uma polêmica sobre isso. Se o livro ele é uma mera ficção, se ele é real, uma coisa eu posso afirmar. Os rituais funcionam. Os magistas experientes que experimentaram essa forma de magia, eles constataram isso. Também na magia não importa isso. Para um verdadeiro mago, a barreira dimensional entre ficção e realidade ela é abolida. Um mago ele pode transformar aquilo que é chamado de realidade em ficção. E ele pode materializar ficção em realidade. Ele tem o poder para isso. Né? Aqui, o próprio Druillet ele faz uma brincadeira, uma comparação.
de Lovecraft com um ser anfíbio. Ó. Você vê. É interessante que tem uma história do Lovecraft que é A Sombra sobre Innsmouth. Ele vai para uma cidadezinha costeira e o pessoal é muito estranho. Ele vai descobrir que esse povo lá não é humano, e eles chamam esse povo de profundos. Eles são anfíbios. E no começo ele tem nojo, ele tem uma repulsa. Só que gradativamente ele vai descobrir, na verdade, que ele é um dos profundos. E termina ele indo para o grande oceano, se entregando à verdadeira natureza dele. É muito interessante. Eu recomendo a leitura de Lovecraft, que para quem quer abrir A Sombra sobre Innsmouth. Bom, esse não é nem o meu preferido, mas todas as histórias dele são muito boas. Né? Innsmouth. Escreve Innsmouth, com um TH no final. Aí vamos passar para o Egito rapidamente, mas se precisar voltar para a Suméria, a gente volta também, tá? É porque o nosso tempo é muito curto também, né? Então, a história do Antigo Egito é abordada por uma perspectiva eminentemente mágica. A minha abordagem simbolista da egiptologia, ela sempre parte do fundamento da magia. Não tem como você falar da civilização egípcia sem abordar a magia. Ou entender que a magia é o próprio fundamento da civilização egípcia. De todas, mas principalmente a egípcia. Principalmente a egípcia. Não tem como. Falo disso por quê? Já vou explicar. A magia egípcia, raízes xamânicas. Pô, quais seriam as raízes xamânicas do Egito? Agora nós tivemos uma excelente lição de xamanismo, né? O Maurício, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo, esse cara é muito bom. A questão xamânica no Egito, a gente tem que entender mais ou menos a formação do próprio Egito, tá? No começo, grupos humanos, clãs, eles se agrupam ao longo do Nilo, para um aproveitamento das águas e tudo mais. Vão se formando províncias, conhecidas como nomos, na nomenclatura grega. Na língua egípcia, espes. Cada um desses espes são 22 no Alto Egito e 20 no Baixo Egito. Os primeiros 22 nomos eles são unificados através de tratados e guerras, sob um rei-deus, na cidade de Heracópolis. Esse rei-deus ele é adorador de Sete, e o símbolo é a serpente. No Baixo Egito, também, por pressão do Alto Egito, ele se unifica. E você vai ter um rei-deus com o tótem do falcão, adorador de Horus. Durante séculos, milênios, vão haver batalhas. Até que, num momento, há um rei feiticeiro que consegue a unificação. E esse rei feiticeiro é nada mais, nada menos que o faraó Menés. Também aparece com o nome de Narmer, tá? Mené, não importa. Ele é o fundador das linhagens do período dinástico, das linhagens faraônicas do Egito. Então, mas o que é o faraó? O faraó, a palavra faraó, ela vem de Peraá, que significa a grande morada e também significa o grande domínio, o domínio de tudo. Aqui acontece uma batalha titânica entre feiticeiros e aquele que encarna o Deus oculto assume o poder, total e absoluto. Esse é o faraó. Né? Eu coloquei aqui, a título de ilustração, uma imagem do faraó Sete I, pai de Ramsés o Grande, da 19ª dinastia, e aqui, fechando a história egípcia, é o último rei nativo do Egito, o último faraó de sangue egípcio, né, que reinou no Egito, Nectanebo. Aqui é a placa, a paleta de Narmer, que mostra esse triunfo, que assinala a unificação do Egito. Quando nós descrevemos a história, ela tem duas significâncias. A parte geográfica é a unificação territorial do Baixo Egito e do Alto Egito. Do ponto de vista mágico, é o Egito invisível que se une que projeta o Egito visível na Terra. Existe essa correlação, porque para os egípcios todas as formas têm uma componente de um duplo, sejam objetos inanimados ou sejam criaturas animais, homens, animais. A magia como alma oculta do Antigo Egito, sua mitologia como linguagem de poder, entendeu?
Então, a palavra magia em egípcio é Eka, H-E-K-A. Né? Nós também temos os termos Aku, para feitiço, enfeitiçamento, feitiço. E Ekal é aquele que possui palavras de poder. Por exemplo, um feiticeiro egípcio, ele também é chamado de Ekal, porque ele tem palavras de poder na língua. Né? A palavra, por excelência, ela é conhecida como Mankeru, aquele que tem a voz poderosa. É o equivalente do conceito de mantras, por assim dizer, para os egípcios. Tá? Aqui tem uma lista de deuses, né, que já são bem conhecidos pelas suas iconografias. Né? Horus, Sete, Tote, Canum, Hathor, Sobek, Ra, Amon, Fitá, Anubis, Osíris e Ísis. Né? Horus é o senhor místico da cabeça de falcão e deus da guerra. Sete é o senhor das trevas, do caos e do deserto. Tote, o deus da magia. Canum, ele é o demiurgo, aquele que modelou o homem do barro. Né? É daí que a Bíblia vai tirar aquela ideia de que Deus criou o homem do barro, de Adão e tal. Hathor, ela é a grande mãe, por assim dizer. Né? Ela está associada aos mistérios da fertilidade, da feminilidade, da beleza. Sobek, deus crocodilo, da cidade de Ombos. Ele é o regente do mistério dos sonhos. Ra é uma palavra, é um deus, mas é uma palavra que em egípcio significa manifestação, aquele que manifesta as formas, que arranca as formas do vazio e as manifesta na matéria. Amon significa oculto, senhor de Tebas. Fitá, regente da cidade de Mênfis. Fitá, ele é um deus do fogo. É uma tipificação. Ele também é uma das faces do Deus supremo no Egito, tá? Do Deus sem face, do Deus inominável. Anubis é o senhor, como é que é? O Deus dos embalsamados. Ele é o psicopompo que guia as almas no além. E Osíris é o senhor dos mortos, do submundo. Ísis é a grande mãe, a grande deusa por excelência. Ela sintetiza no corpo dela todas as outras deusas. Agora a questão é essa: os deuses, eles são individualizados como nós. Mas, ao mesmo tempo, no sistema mágico egípcio, eles são uma linguagem viva de poder. Eles se interpenetram e se transmutam o tempo todo. Aqui nós temos a tríade famosa de Horus, Osíris e Ísis. Uma excelente representação de Sekhmet. Sekhmet é que aqui eu não coloquei a representação, vocês já devem ter visto o chamado olho de Horus, né? O olho de Horus, ele é conhecido como Udiad. Udiad. Udiad é uma palavra feminina que significa a vigorosa. A vigorosa é ela. Né? Por quê? Ela é uma criatura do caos também. Né? Para vocês terem uma ideia, só pelos atributos dá para saber isso. Sekhmet, ela é conhecida como aquela que é mais antiga que o tempo, aquela que é mais antiga que os deuses, senhora da guerra, mãe das carnificinas, senhora do sangue, vampira dos deuses. É isso. É isso, pessoal. No passado era muito comum você chamar o Deus de bonzinho para não criar caso com ele. Então tem um episódio da mitologia egípcia em que Ra, ele, cansado de uma humanidade degradada, ele manda exterminar a humanidade, manda ela. Só que aí os deuses resolvem parar. Falar, já matou bastante, dá um tempo. E aí é dado para ela sucos de romã misturado com cerveja, e ela é apaziguada. E ela vai se transmutando em Bastet, a deusa com cabeça de gato, que é a deusa que rege os mistérios do erotismo e do sexo. Mas eles mantêm os ícones de Sekhmet na cidade de Mênfis. Entendeu? Então, todo Deus terrível, por exemplo, o Deus bíblico, ele é um Deus terrível. Por isso que ele é chamado de bonzinho e tal. Alá também é a mesma coisa, é um Deus terrível, mas ele é chamado de clemente, misericordioso, e por aí vai. Então, isso é uma constante na história humana. Egito e o conceito de Deus oculto.
Eu coloquei aqui uma tradução da estela do sumo sacerdote de Mento, né? Ancaf Naconso, da 26ª dinastia. Então é isso aqui, ó. Ultimal unidade demonstrada. Adoro tua onipotência, teu sopro forte. Deus terrível e inefável flor do nada, que faz os deuses e a morte tremerem diante de ti. Eu a ti adoro, único dos únicos, oculto Deus sem face. Isso não lembra as expressões bíblicas? Só que é o contrário, a Bíblia bebeu daí, bebeu dos egípcios. Né? Essa evocação, porque assim, existe um ritual, eu inclusive ensino isso nos meus cursos, então, em que o mago, o feiticeiro egípcio, ele assume a forma dos deuses. Né? É o contrário, por exemplo, do mediunismo, onde o sujeito ele sofre uma possessão, ele é controlado por uma entidade, seja humana ou não humana. Os feiticeiros egípcios, eles dominavam os deuses. É aí que está a superioridade do Egito e da magia egípcia. Poder, porque é o seguinte, a Weltanschauung é uma expressão em filosofia que é concepção de mundo. A concepção de mundo egípcia é a vontade de poder. É poder. O próprio faraó é a personificação do poder. Ele é a primeira encarnação, pode-se assim dizer, do verbo divino na carne, na terra. É isso. O Egito ele vai transmitir para os outros povos, por exemplo, o modelo da monarquia. Né? Por exemplo, na Suméria, os deuses, quer dizer, os reis, eles não eram deuses. Eles estavam sob a tutela, o tacão dos deuses. No Egito, a linhagem real eles eram deuses. Então, eles desenvolveram aquilo que eu chamo de metamagia, uma magia que controla as magias. Então, eles dominavam os deuses do seu panteão e de todos os outros panteões. Né? Tanto que isso aí gerou, entre as tribos semitas, entre os hebreus principalmente, a ideia de que quando a magia foi dividida para a humanidade, 9 partes ficaram com os egípcios e uma parte foi dividida para o resto da humanidade. Isso faz todo sentido pelo andamento que eu vou mostrar para os senhores. O conceito da cosmogonia de Heliópolis, ele mostra isso, basicamente. Então, assim, esses conceitos que vocês encontram na Cabala é tudo egípcio. Com os nomes de poder de Deus, você controla os demônios, os deuses e os espíritos. É egípcio. Surgiu no Egito. O culto do sol negro no Antigo Egito. Olha que tema fascinante. Né? Na cosmogonia de Heliópolis, que é a cidade de On, nós temos um deus chamado o deus oculto. Ele se autogera a si mesmo e arranca a criação toda do nada. E ele é chamado de Atum. Atum. Atum é uma palavra que significa o ser e o não ser. O não ser, que é A. É uma palavra para abismo, que nem Absu. É uma palavra para Apófis, que é a serpente do caos, que vai devorar o universo inteiro. E Tum significa o ser absoluto. É o não ser e o ser absoluto. Ele é o sol negro. Ele é a personificação do sol negro. O sol negro ele pode ser entendido, em termos egípcios, como uma duplicata do sol dourado, mas não é só isso. Porque ele não é um simples astro. Né? Ele é muito mais do que isso. Esse sol negro ele não está só no nosso sistema solar. Nem só no sol de uma galáxia próxima. Ele está em tudo. Basicamente. Né? Uma ideia aproximada da ciência seria o buraco negro. Mas também tem muitos buracos negros. Os cientistas eles chegam, inclusive, a perceber um buraco negro dentro do átomo. Então está em toda parte, né? Vamos lá. Então nós temos aqui os deuses de Heliópolis, a Enéada. Atum, né? O deus criador. Ele emana Shu e Tefnut. Aqui está colocado ar e umidade. Mas Shu, do ponto de vista iniciático, Shu, ele é simplesmente o Deus que personifica a quinta essência. Da onde a matéria ela surge, onde ela é reabsorvida. Né? E Tefnut é a Shakti dele. Então ele também é representado como fogo. O fogo, porque assim, tem os 4 elementos que nos vêm de Empédocles, né, de Agrigento,
da terra, da água, do ar e do fogo. Né? Esse fogo secreto, mágico, ele transcende o fogo físico. E esse elemento ele é primordial na magia. É através dele que os efeitos prodigiosos da magia são operados. Os ocultistas modernos eles chamam de grande agente mágico universal. E também dão um nome que para mim é bastante empobrecido. Eles chamam de luz astral. Mas os alquimistas antigos e os bruxos chamam de azote, que é a chama negra da obscuridade primordial. Depois nós temos as hipóstases de Geb, a terra, a personificação da matéria. Não, são hipóstases, são emanações. Todo o processo ele é emanativo, é igual a Cabala. Conhece a Cabala? Já ouviu falar alguma coisa? Na Cabala, que é uma tradição hebraica, Deus ele cria o mundo através de emanações. Do mesmo jeito que Deus na Cabala ele não se confunde com a criação, no Egito é a mesma coisa. Ele emana o universo e ele sai fora. Ele transcende o universo. Não se confunde com ele. Não é como é que panteísmo. Não é. Opa. Ele é imanente, ele tem imanência, mas ele é transcendente, sobretudo. Ele não se confunde com a sua criação. Ou seja, ele não se ilude com a própria ilusão que ele está criando. Nuit é a deusa do céu, dos abismos do espaço infinito e das estrelas. Aí depois vem as hipóstases de Osíris, Ísis, Sete e Néfites. Isso aqui não precisa levar isso tanto ao pé da letra, né? Sete ele é o deus do caos, das trevas e do deserto. E Néfites ela é uma deusa que rege todos os mistérios da invisibilidade. Vocês já devem ter ouvido falar da história de Osíris, da paixão de Ísis e Osíris, onde ele é assassinado, né, sacrificado por Sete. Agora tem uma coisa interessante. Sete, ele é o lado sombrio de Atum. Todos os seres, todos eles, são personificações cósmicas de poderes. Os deuses em egípcio são chamados de Neteru, coletivo. Deus é Néter e Deus é Netert. Tá? Todos eles são personificações cósmicas. Mas Sete, ele é o princípio absoluto do caos. De todos esses aqui, ele viola a lei. Ele rompe com ela. Né? Ele é o protótipo do Satã. Tá? Ele é a primeira imagem, a imagem mais antiga do demônio é Sete. Ele também é o primeiro deus masculino autogerado. Ele não depende de mulher para se gerar. Tá? Então é interessante que isso aqui, poucas vezes, ou quase nunca, vocês vão ouvir falar disso que eu estou falando. Tá? Ele é o gêmeo sombrio de Atum, do próprio Atum. Ou seja, ele é o antecessor que se manifesta no ulterior. Ele é a sombra, exato. Eu posso dizer que Ra e todos esses deuses são iridescências das escamas de Sete. Nada mais que isso. Sete é o Deus supremo, por assim dizer, dos mistérios egípcios. Ele é o Deus das pirâmides. É o Deus dos mistérios estelares. Tá? Mas nós vamos voltar nisso aí. Deixa eu adiantar. Isso aqui é uma representação da Ogdoada da cidade de Hermópolis. Ogdoada é um conjunto de 8 deuses primordiais. Esses 8 deuses primordiais, eles também saíram do caos inominado. É interessante porque em toda a tradição egípcia, o elemento de obscuridade está sempre presente. Isso aqui é um exemplo, quer ver? Num e Naunet, o oceano primordial, são as águas incriadas. Quando você fala em águas, em oceano, elas são incriadas. Ou seja, nossa, não se explica isso pela razão. Eru e Erut, a eternidade ou infinito, que também são as expansões infinitas dessas águas. Kekui e Kekuit, as trevas, a escuridão. E Amun e Amalnet, que é o ocultamento. Né? É interessante que na escatologia egípcia, quando Amun se juntar a Shakti e Amalnet, é o fim dos tempos. Né? O Apocalipse egípcio é muito interessante, porque no começo as deusas
elas se transmutam em najas e vão devorando a criação. Elas começam. Depois os deuses egípcios assumem suas faces ofídicas e tudo é consumido, né? Se der tempo, eu retomo esse tema. A cosmogonia da cidade de Mênfis, ela é idêntica à Enéada de Heliópolis, porém, nós temos Fitá como Deus Supremo acima, Naunete como oceano primordial, e depois vem os deuses de Heliópolis. Tirou? Aí, dentro dos processos operativos da magia, nós temos a interação da cosmogonia com a anatomia oculta do homem. Tá? Então, no interregno entre as orlas paleolíticas até, basicamente, a quarta dinastia, os feiticeiros e xamãs egípcios, eles conseguiram traçar todos os componentes da anatomia oculta do homem. Como o nosso querido amigo Maurício Eloy, ele falou, esse não é o único corpo, não é a única estrutura. Então, na tradição egípcia, o corpo físico, esse corpo de carne, ele é chamado de Kat, corpo físico, deixado para trás quando o espírito entra no mundo subterrâneo. Ele era chamado também de corpo de corrupção. Outro detalhe interessante, a palavra Nefer, em egípcio, ela é a palavra, ela tem duplo significado. Ela significa ataúde e significa perfeição. Né? Então, o nosso corpo também é considerado um ataúde, um sarcófago, né? De acordo com a tradição egípcia. O Ba, a alma figurada por um pássaro com o rosto do morto, parte da alma que viaja até as profundezas do mundo subterrâneo. O Ba, ele é responsável pela singularidade do homem, aquilo que te distingue enquanto ser, que é único. Não tem ninguém igual a você, só você. Né? O Kaibt, a sombra, o corpo fluídico, a parte sombria da alma responsável pelo ímpeto, pelo desejo e pela agressão, intimamente relacionada ao Ka. O Ka, ele é o duplo, é o conceito do duplo. Saken, personificação do poder, força vital que pode ser concentrada, dominada e direcionada para reger, curvar e dominar. É aquilo que eu expliquei para vocês agora há pouco. É a personificação da potência, né? da deusa. O Ab, figurado por um vaso em forma de coração, simbolizando a consciência, a sede da individualidade. Então, o processo iniciático egípcio ele implica no domínio do coração, que é a tua essência mais secreta. Quando há aquela passagem do Livro dos Mortos, em que o defunto, o morto, ele tem o coração pesado na balança da dupla verdade, né? De Maat. Maat é a deusa da justiça. Mas mais que isso, na verdade, ela é a deusa da verdade. Ela é aquela que apresenta o ser mortal à sua verdadeira essência. Então ele é confrontado com ele. Se ele não tem domínio de si, nesse processo, ele é devorado pelo chamado devorador de almas. Um monstro, um demônio chamado Amite. Se ele consegue o domínio de si, e se ele prova que é o Senhor da voz, ele atravessa os portais. Ele alcança o chamado Sekhet-Hotep e o Sekhet-Anru. O Sekhet-Hotep, ele é o campo da paz. Que a palavra Hotep em egípcio significa paz. Mas não é a paz ordinária que nós conhecemos. A paz de um descanso, de um dia estressante. A paz que ele se refere, o Hotep, é a glória do vazio. Aquele que alcançou a glória do vazio tem o domínio das esferas dos mundos. Então ele alcança o chamado Sekhet-Anru, que é outra dimensão de uma esfera de poderes inauditos onde tudo é possível. Né? Não falei do Ka ainda não, né? O duplo, força magnética representado por 2 braços erguidos no gesto da transfiguração. Doente oculto, não é doente de doença, está errado. O Ka nutre a vitalidade do ser humano. É a parte da alma que permanece próxima à tumba para proteger o corpo.
há uma aproximação com a ideia do sagrado anjo guardião. O único problema é que as pessoas fazem uma ideia errada do sagrado anjo guardião. Eles acham que é um anjo bonzinho, que protege. Nada disso, pessoal. E essas entidades, esses seres, eles metem você em todas as enrascadas. Eles provocam situações trágicas para te colocar no alinhamento do seu destino, do seu devenir. Então, quando você o reconhece e você se aceita, você começa a escapar das misérias da vida, por assim dizer, né? Não há mais, no processo iniciático verdadeiro, a guerra civil interna ela é abolida, né? O eu verdadeiro passa a dominar todos os eus que são vassalos, né? Todos os demônios internos. O nome verdadeiro, nome oculto, uma parte vital da existência da alma de uma pessoa, nome secreto de sua identidade. Então, das águas incriadas, da obscuridade sem nome, vem o nome secreto que entra no corpo do ente humano que está nascendo. Então, os egípcios, como os magos modernos, que herdaram essa sabedoria deles, guardam os seus nomes. Porque o nome, ele faz parte do corpo, como um braço, um olho, cabelo. Quem tem o poder sobre o nome tem o poder sobre você. Do ponto de vista da magia, a coisa funciona assim. Porque a magia, ela lida com uma lei de causalidades que é estranha à ordem natural. Né? Por exemplo, a ciência, ela fala com uma linguagem que nos vincula a uma realidade comum. E a magia, ela fala ao universo com palavras de poder que ele não pode ignorar e deixar de obedecer. A magia, ela cria vínculos inevitáveis entre coisas distantes. Ela age por um plano subterrâneo e domina o mundo das formas. Tem um velho ditado egípcio que diz: aquele que controla os espíritos controla o universo, controla a Terra. O Ak, representado pela imagem da ave ibis, significando o brilho, o esplendor. É o corpo glorioso de ressurreição. O verbo Ak quer dizer brilhar. O Ak habita o Sahu. O Sahu é o último corpo, eu vou chegar lá. Agora, o Ak, ele é uma combinação do Ba, que é a individualidade, com o Ka, o duplo. Ou seja, quando você desperta a sua consciência dentro do duplo, por um processo iniciático, o seu corpo se transfigura no Ak, que tem o poder de se mover do mundo dos vivos para o mundo dos mortos e para todas as dimensões que se abrem. Todas as dimensões, eu estou dizendo. Do que é possível e do que é impossível, do que existe e do que não existe. Porque quando o mago ele pronuncia a palavra, ele cria um mundo. Esse mundo passa a existir para ele. Estou falando da gloriosa magia egípcia, evidentemente. O Sahu. O corpo glorificado, o corpo incorruptível, o corpo espiritual por excelência, a alma perpétua, eterna, o autogerado. Ele é a síntese de todos esses corpos, numa entidade inconcebível, que vai sobreviver para além da morte. Né? Recapitulando o que o Maurício estava nos explicando agora há pouco, o xamã ele sobrevive ao coma da morte. As pessoas, de modo geral, elas morrem e os seus fluidos vitais essenciais são reabsorvidos na matéria-prima. Né? E as pessoas voltam a nascer, mas sem nenhuma consciência. O que dá na mesma, né? É uma morte. Então, eles driblavam essa segunda morte e alcançavam o estado do autogerado. O que é o autogerado? É aquele que não depende substancialmente de nada e de ninguém. Ou seja, ele é Deus. Né? Atingiu a imortalidade. Então, vamos lá. Está indo bem? Vocês estão com alguma dúvida? Qualquer coisa eu respondo depois. Se tiver alguma dúvida muito interessante, pode me atrapalhar. Porque a espontaneidade ela é importante. Jesus? Bom, Jesus, na verdade, Jesus, ele, já que você tocou no assunto, é muito parecido Jesus com Osíris, né? Osíris, ele morre, ressuscita depois de 3 dias. Então, mas é interessante, eu não estou falando mal de Jesus, porque assim, Jesus ele é o Deus solar nesse presente Aion.
há mudanças. As hipóstases elas vão se mudando. As hierofanias mudam, mas as essências não. Percebe? Há teorias sobre isso. Há teorias. Né? Estudou no Egito. Mas isso não importa. O importante, se você observar o arquétipo, ele já diz tudo. Você não precisa ficar com... Pois é, exato. A gente não perde tempo com... Exatamente. A concepção, isso é muito importante. Aqui a coisa fica bem interessante. A concepção do tempo egípcio, além das categorias de espaço, tempo e causalidade. Os magos feiticeiros egípcios afirmam que seus segredos remontam ao estado primigênio anterior à própria criação. Não se trata aqui de mera convenção retórica, mas sim a tomada de posse de um estado primordial imediato. Qualquer ato mágico é, por definição, um ato criador, enraizado nas profundezas da pré-existência, determinando sua origem. Assim, o Magos refaz tal como foi feito no começo, coloca no presente a primeira vez, restitui o mundo àquele tempo. O tempo mágico é um tempo primordial, o tempo entre os tempos, o tempo anterior ao tempo, o tempo do não-tempo. Pelo estudo da magia, chegamos à centelha de onde jorrou a criação. Os egípcios manejavam uma metafísica da realidade imutável em uma potência de manifestação dinâmica em razão de seu modo particular de pensar, com base em dois conceitos, a consubstancialidade e a identidade múltiplas. Segundo a noção da consubstancialidade, uma coisa podia manifestar-se sob outra forma, embora as duas tivessem a mesma substância. O conceito de identidade múltipla admitia que uma coisa podia ter várias formas, sem perder sua identidade. Com esses dois conceitos, os egípcios conseguiam compatibilizar o caráter imutável da realidade como variedade de suas manifestações. É um pouco complicado, mas isso aqui, na verdade, é uma simplificação, para vocês terem uma ideia. Esse hieróglifo aqui, ele sintetiza todo o mistério da criação, das cosmogonias egípcias, né? Nós temos a suástica, que reúne o ponto sem dimensões, inominável, com a eternidade. Então, é aquele processo que eu descrevi agora há pouco. Atum, ele arranca a criação do nada e a manifesta. Quando ela é manifestada, aparece Ra. A palavra Ra, em egípcio, significa manifestação, o que manifesta. Hoje, este símbolo, por exemplo, ele é o símbolo astrológico do Sol na astrologia. Né? Mas o que é que parece isso aqui? Isso aqui é um falo masculino visto de frente, por exemplo. Né? Porque Ra, ele era um deus fálico solar, autogerado, fecundador de mundos. Na tradição egípcia, quando Ra ele entra no submundo, no oeste, que é onde o sol declina, ele penetra a vulva de Nut. Ele entra dentro do corpo de Nut. E com o sêmen secreto da língua dele, ele se autogera depois, pela boca, no nascente, né? São vários mistérios. É igual aquela imagem de Lascaux. Sim. Né? O xamã Temseret. Isso. Tem tudo a ver. Com a visão que ele... Sim. Isso aqui é o hieróglifo das águas incriadas de Num. Né? E aqui você já tem uma expressão gráfica do comprimento de onda, que é um conceito bastante conhecido na física e pelos radiestesistas também. Né? Uma reverberação onde você cria imagens espelhadas e adversas de si mesmo. Né? Os senhores do caos, por assim dizer, eles arrancam a criação e criam a realidade cósmica como uma inversão do caos, por exemplo. Pode ser também o Mistério do batismo? Tá. Águas incriadas, As águas incriadas. Porque o batismo, se você for descrevê-lo do ponto de vista oculto, mágico, é isso. Quando você foi mergulhado na água, o seu ente mortal foi desintegrado. E aquele que é levantado é o duplo. Esse duplo se levanta
acima das águas de Num, né? É muito interessante isso aí, muito boa observação. Aqui nós temos o Piramidion, né? O Piramidion, ele é uma nave, tá? Só que ele não é uma nave no sentido convencional daquela ideia de um objeto sólido simplesmente pairando no ar. Ele é mais que isso. Na cosmogonia egípcia, o Piramidion, quando ele é também conhecido como a colina primordial. Ou seja, ele é um sólido geométrico que, quando sai das águas incriadas, ele manifesta a criação inteira. E ele traz os entes secretos, os ocultos desconhecidos, que a humanidade chama de deuses, a manifestação aqui na Terra também. Ou seja, cria tudo, né? Então, todos os... Oi? Tem 3 pirâmides lá no Egito. Daí diz que esses pirâmides captam essa energia táquil que dá para criar tudo. Dá para transformar em o que você quiser. Vamos lá. Então, a pirâmide, como a nossa querida Itomi lembrou agora, ela é uma projeção disso aí. Pirâmide é a palavra que vem de peremus, aquilo que se ergue acima da terra, aquilo que se ergue para além da terra. Mas a palavra egípcia para pirâmide é mer, M-R-E, mer, que é a palavra para gravitação. Ela reúne todos os mistérios de gravitação. Ela é também conhecida como a casa, a morada oculta do ente secreto, o portal onde as esferas dos mundos se encontram. A pirâmide no Egito era uma máquina de imortalidade. Ela foi criada, concebida para isso. Tá? Egito Antigo, trono da velha serpente. O diálogo tântrico entre Atum e Osíris no mundo das sombras. Atum declara no capítulo 175 do Livro dos Mortos: sou aquele que não passa, quando tudo retornar ao indiferenciado. Então me transfigurarei na velha serpente, que os homens não conhecem e nenhum Deus pode ver. Tal é a glória do ancestral e venerável Egito, trono da velha serpente. A coisa, ela acaba por aqui, tá? Assim, o esquema. Mas eu vou continuar dando algumas explicações. Deixa eu voltar lá no começo. Então, inserindo essa temática ufológica nesse debate, eu gostaria de recapitular a teoria do Dr. Nikolai Gardashov, da antiga Academia de Ciências da União Soviética, da antiga União Soviética. Ele estabeleceu uma equação que estabelece o nível de desenvolvimento de civilizações extraterrestres no universo. Então, o primeiro nível seriam aqueles que dominaram a magnitude da potência da energia do próprio planeta. O segundo nível, mais avançado, estão aqueles que dominaram a potência, a magnificência, a potência da energia de um sistema solar, de um Sol. Né? E o terceiro nível, mais terrificante, está aquele em que essa civilização dominou o poder de uma galáxia inteira. Né? O próprio Gardashov ele assinala que seres que alcançaram esse nível conquistaram a imortalidade, por exemplo. E o domínio absoluto da matéria. Né? Eu fui um pouco mais além, tá? Porque assim, não para na coisa nas galáxias. Existem os seres que dominam a escuridão do espaço, do abismo. Volta naquela explicação do alien, a relação do alien com as trevas exteriores. Esse que seria o poder realmente absoluto e supremo, se for levar a coisa às últimas consequências. Né? Então, quando eu desenvolvi esse raciocínio do Homo Alien, eu encarei os mistérios do Sol Negro, porque o Sol Negro, ele é ele é o fundamento do próprio caos. Né? Ele permite que o feiticeiro, um adepto, seja sugado centripetamente e se erga com a manifestação dos gêmeos espirituais autogerados.
habitando nos dois mundos, no criado e no incriado, no conhecido e no desconhecido. Né? Então, reportando a linguagem mágica de poder, eu posso até fazer um paralelo. Primeiro, eu vou explicar as noções indianas para ficar mais fácil, que já é de conhecimento, vamos dizer assim, público, né? Os conceitos de mantra, de mudra e de yantra. E de vimana também. Né? Então, o mantra é uma palavra sânscrita que você divide. Man é mente. E tra significa instrumento, máquina. Máquina do controle dos pensamentos, da mente. Através de vibrações, né? De palavras de poder. O yantra também. Yan é um termo sânscrito que significa reger, curvar e dominar. E tra é máquina. Então, é uma máquina de controle e domínio das formas do universo. Né? E o mudra, que são gestos de poder, ele vem de mud e ra. Mud é uma palavra para regozijo, para um estado de bem-aventurança suprema. Né? Mas essa bem-aventurança é daquele que conquistou a glória do vazio. E o ra também é manifestação. Então, são gestos de poder que funcionam como vetores. Né? Pode ser em postura corporal ou postura com as mãos. O vimana é uma palavra que significa o ato de atravessar um espaço dimensional, conhecido ou desconhecido. Né? Então, o feiticeiro, manejando esses três conceitos, ele consegue criar um corpo inconcebível. Né? Então, a ideia que eu passo a vocês é a seguinte: pelo domínio do pensamento mágico, que é o ancestral de toda forma de pensamento humana, ele está na raiz da ciência, da religião, enfim, de toda a cultura humana, nós podemos justapor as nossas estruturas sensoriais ao entendimento adequado para essas realidades. Essas realidades, elas são extraespaciais, são hiperdimensionais e supra-humanas. E esses padrões geométricos que eu estou descrevendo são máquinas de poder, mais terríveis que um automóvel, um trator ou um avião que vocês possam ver. Porque tudo isso é reflexo desses yantras, por assim dizer. São concebidos pelos yantras, pelos mantras e pelos mudras, sempre. Aí, qual o equivalente disso no Egito? É aí que a coisa fica interessante. No Antigo Egito, o que nós chamamos de mantra, conhecemos como mantra, é o Mankeru. É a voz onipotente, o senhor da voz. Aquele que tem a língua poderosa, que é capaz de arrancar as formas do vazio e manifestá-las na matéria. Né? O yantra, ele é concebido como Medu Neteru. Medu Neteru, depois ele é traduzido pelos gregos como hieroglifos, glifos sagrados. Esse Medu Neteru, ele é o encadeamento do corpo de todos os deuses, manejados pela linguagem de poder. E o mudra, ele tem um conceito que no Egito é conhecido como fórmula do macaco divino. Né? Se eu for falar em egípcio, é Amatkeru, que é uma imagem do babuíno, que é um macaco bastante selvagem, que é bastante comum no continente africano. Né? Tem na Índia também, mas os babuínos indianos eles são um pouquinho menores. O mandril, que ele é bem mais selvagem, ele tem bastante no Egito e no território africano como um todo. Né? Então, o que acontece? Os feiticeiros egípcios, eles usavam, porque assim, o macaco, ele também é um animal totêmico do deus Tote, que é o deus da magia. Tote, por exemplo, vem de Tet, que é serpente. Tet, que é serpente, vem de Set. Percebe? As reverberações, as emanações. Né? Porque na batalha que aconteceu em tempos primordiais nos desertos egípcios, entre Horus e Set, ficou estabelecidas as divisões, as alternâncias. Né? Horus ficou com a região mais alta do céu, com a luminosidade. E Set declinou na obscuridade do oeste e do ocidente. E se tornou o senhor da escuridão. Mas ele é o duplo. Né?
nós temos o conceito de Haharakti, que é o senhor do duplo horizonte. Então, quem é Haharakti? Ele é Ra-Urkut, que é o senhor da guerra, da cabeça de falcão, e ele tem a cor vermelha, né? Com a união de Ur-Par-Kraad, que é o senhor do silêncio. Né? Esse senhor do silêncio ele é uma cifra para Set, que é o deus oculto. E Ra-Urkut, ele abate todos os obstáculos e abre caminho para a manifestação desse duplo. Quando o adepto iniciado ele está praticando a magia, ele vai assumir a potência de Ra-Urkut para abater todos os obstáculos, todas as debilidades, todas as fraquezas internas e externas, para levantar o seu duplo, pela onipotência do Senhor do Silêncio. Não sei se eu estou conseguindo ser muito claro. É complexo, né? Eu sei que é complexo. Então, as naves egípcias, por exemplo, a barca, os títulos que os egípcios davam, eles são muito, muito curiosos, né? Eles chamavam, por exemplo, a barca de Amon-Ra de barca dos milhões de eternidades. Né? Porque ele está inserido uma cifra que é infinita no finito. Essa barca dos milhões de eternidades, ela não é uma nave que simplesmente sai voando na atmosfera ou no espaço sideral. Ela é o próprio modelo geométrico que mantém toda a estrutura da criação. Na barca de Amon vai os grandes nove deuses de Heliópolis. Né? O morto que atingiu a imortalidade, ele se ergue nessa barca também. É interessante. Essa barca, você descreveu agora há pouco a sombra de Ra. Então é isso. Então, assim, a barca dos milhões de eternidades se confronta com Apófis, que é a serpente do caos. É a personificação suprema do caos. E o único ser na barca que resiste a Apófis é Set. É Set. Set é o único que olha nos olhos de Apófis, inclusive. Mas tem um momento em que Set abandona a nave. E Thoth fica no lugar dele. E aí tem o fim de tudo. Quando as deusas se transmutam em ginásias e passam a devorar a criação, e Apófis, por fim, ele consome tudo. Né? Set e Apófis é o mesmo ser. É tudo, né? Ele se manifesta na criação, num jogo mágico de ilusões e tudo mais. E mantém o jogo ilusório da criação. Ou seja, todos os deuses egípcios, eles são escamas iridescentes dessa grande serpente, dessa velha serpente que eu descrevi agora há pouco. Então, é basicamente isso. Isso mostra que essa tecnologia absolutamente avançada, ela é perfeitamente viável a concepção. Não há nada que demande, por mais absurdo que seja, você declarar isso como impossível. Né? Por quê? Porque os seus corpos são máquinas também. Se vocês souberem utilizar isso com sabedoria, vocês vão longe. É que a maioria não sabe. E nem está destinada a saber. Tem essa também, né? É que são poucos os que realmente despertam dentro do âmbito da espécie humana. Esses seres fascinantes, que o Maurício descreveu agora há pouco, os feiticeiros, eles, como se diz, eles dão tudo de muito bom para a humanidade nesse sentido. Seus mitos, suas lendas, motivos para viver e morrer. Olha que interessante. Mitos, né? Uma encarnação de um mito. Por exemplo, aquele que não é capaz, aquele que não vai ser feiticeiro ou vai ser um ser desperto, um iluminado, ele pelo menos tem o benefício desses seres. Eles agem como intermediários, né? Como mediadores. Né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, podem dirigir as perguntas a mim. Eles falam também. Eles falam também. Só que eles sabiam como sobreviver a isso. Essa que é a grande sacada da civilização egípcia. Eles, mais do que qualquer outro povo, se voltaram para os mistérios da morte. Os mistérios da morte, né? O Schopenhauer, o filósofo, ele falava assim: a morte é a musa inspiradora da filosofia. Sem a morte não teríamos filosofado, né? Então,
Os egípcios, eles dominaram esse mistério, de fato. De fato. Porque assim, aí você fala, mas como acabou? Acabou para aquele que está na percepção da mera entropia. Agora, eles atingiram aquele mistério que eu mostrei, do estático, do imutável. Né? Ele é, exato, ele vai para o mistério central da espiral e depois retorna. Sobreviver à morte do universo, inclusive. Exato. E quando ele volta consciente também. Eles voltam consciente. O faraó volta, os... Uhum. Oi, pode. Sim. Desculpa. Eu vou levar para ela, peraí, melhor, fica mais fácil. Eu estudo teosofia. Na teosofia, eles ensinam que toda essa parte de Vimana e tudo mais é uma tecnologia que vem da Atlântida. E que aí, quando tem todo o caos e tudo mais, aí eles migram, né, toda a parte principalmente dos deuses e tudo mais, e aí vai uma parte para o Egito, e aí começa a civilização. Dentro do estudo que você faz, tem essa parte ou... Não, tem também. Vou explicar isso melhor. Porque assim, é interessante também. Eu também trabalho com essas escalas aí das raças, segundo a tradição oculta, tá? Agora, segundo a tradição oculta, aí é interessante, né? Você pega a teosofia, ela expõe esse conceito. Você tem a Blavatsky, que elas chamavam dos polares, né? Só que eu não chamo de polares, eu chamo dos senhores sombrios nascidos de si mesmo. Eles são inominados, são autogerados, enfim. Eles desdobram os hiperbóreos. Os hiperbóreos também são. Eles também são supremos, inominados e tal. E eles emanam a raça lemuriana. Os lemurianos continuam o processo, até chegar no Atlante. O Atlante, ele vai ter esse biótipo nosso, carne, e os sexos já estão separados também. Né? Depois vem a raça ariana. Né? Depois da raça ariana vai vir a sexta raça e a sétima. Que eles não explicam exatamente porque não teria chegado. Na minha concepção, a sexta raça é o retorno ao hiperbóreo. E a sétima é o retorno aos senhores sombrios nascidos de si mesmo. Porque eu vou explicar uma coisa meio curiosa para vocês. Vocês já ouviram falar do conceito do Akasha, né? O Akasha é o arquivo cósmico. Tá? Então, tem pessoas que leem o arquivo akáshico, certo? Blavatsky leu o arquivo akáshico, vários mestres, né? Então, mas quando você lê o registro akáshico, aí que está a questão peculiar que quase ninguém explica. Você, como mago, é um criador de mundos. Entendeu? Então, por exemplo, a minha concepção ela varia, percebe? Mas ela é legítima também, porque é o meu processo de autogeração. Exatamente. Então tá certo, tudo está certo, não é que está errado. A questão dos egípcios com os Atlantes é a seguinte: volta naquela questão que eu expliquei do tempo para os egípcios. Né? Os egípcios, eles próprios eram os Atlantes, porque o sangue dos deuses estava na veia deles, percebe? E mais que Atlantes, eles eram hiperbóreos. E mais que hiperbóreos, eles eram os senhores supremos, os senhores sombrios nascidos de si mesmo. É aí que está a síntese da coisa. É claro que isso tudo que você descreveu é interessante porque desencadeia uma percepção linear. Mas o que eu estou falando vai além da percepção linear também. Né? A palavra hiperbóreo, para você ter uma ideia, ela vem do grego, que vem do latim, que vem do grego, e que vem do egípcio. Né? Hiperbóreo, latim. Em grego é Ioan Aunaya, que vem do egípcio, Haunebu. Haunebu. Para os egípcios era isso, eram os hiperbóreos. Então eles tinham contato, os contatos deles não se limitavam aos Atlantes. Né? É dito, interessante, você fez eu lembrar uma coisa interessante, muito bom. É dito que o templo negro dos Atlantes ficou no Egito.
que era onde eles mexiam com os mistérios da escuridão, da morte. Havia o conhecimento egípcio chamado de segredo dos segredos, e que também é conhecido como rito negro. Esse rito negro, ou o segredo dos segredos, era nada mais, nada menos que a onipotência de parar as asas do tempo e conceber, parir a eternidade novamente. Percebe? Então, por exemplo, o adepto que desperta, que atravessa o abismo, ele se torna um Atlante, ele se torna um adepto Atlante. Ele muda a raça dele. Né? A raça hiperbórea, para vocês terem uma ideia, ela é conhecida como a quinta raça. Por que quinta raça? Ela está associada ao mistério da quinta essência. Se eu dividir as raças humanas, se eu for catalogar as raças humanas em termos de elementos, eu posso colocar a raça amarela como a água, a raça negra como a terra, a raça vermelha como o fogo e a raça branca como o ar. E a raça hiperbórea como a quinta essência. Da onde todas as raças foram emanadas e para onde todas elas são reabsorvidas. Não sei se dá para entender isso. É um raciocínio muito mágico, né? É aí que está o problema, né? Eu costumo dizer que para você entender magia, primeiro, você tem que, para você descrever uma realidade mágica, você tem que adquirir ou receber por uma transmissão uma linguagem mágica. Né? Por exemplo, você não vai descrever os componentes de um automóvel com a linguagem de um cirurgião. Não bate. Tem que aprender. Né? A magia também é assim. Você tem que aprender a linguagem de poder, a linguagem da magia. Já estou terminando, Fred. É que isso é muito importante. Me deem alguns minutinhos das suas existências que vai valer a pena. Essa parte é muito interessante. Então... exato. Estou falando com a paixão pelo conhecimento, né? Então, precisa-se de uma linguagem mágica. Para você enxergar uma realidade mágica, você precisa despertar um olhar mágico. E o terceiro, que é o mais importante, você também precisa ser uma coisa mágica. Senão não tem magia. Senão não tem magia. Se você não conseguir... porque assim, como o Maurício falou agora há pouco, as pessoas vivem à margem de uma vida meramente utilitária. Você vive para trabalhar, mas é o contrário, você tinha que trabalhar para viver, para gozar da vida. Né? É isso. Então ele vive como um animal domesticado. É um rebanho. Então, os processos iniciáticos, eles são dramáticos sim, porque é só com choque que você desperta. E você tem que encarar. Tem que ser corajoso. Você vai morrer de qualquer jeito. Você vai morrer. Então, por que não morrer de uma forma guerreira, heróica? Não é muito mais bonito? O que se faz aqui fica para a eternidade. Se você viver como um cão, você vai ser um cão pelas eternidades afora. E se você se comportar como um rei, como um guerreiro, como um conquistador, todo feiticeiro é um guerreiro. Você não acha que a morte é Exatamente. Por quê? Porque a nossa percepção de vida, diferente da dos antigos, ela diz respeito à preservação desse estofo que nós chamamos erradamente de vida. Para os antigos era outra coisa. Quando Alexandre Magno ele ia para a batalha, quando Tutmés III conquistou toda a Palestina, toda a Mesopotâmia, lá tal, ele não pensava nisso. Ele se entregava à morte. Havia essa entrega. Por quê? Porque ele sentia que a vida era muito além desses horizontes. Ele estava indo, implacavelmente. Implacavelmente. Entendeu? E se jogava, exatamente. Você tem vários exemplos. Você tem o exemplo dos nórdicos, dos berserkers. Você tem vários exemplos. Os árabes, olha que coisa bonita. As pessoas, elas criticam os islâmicos por viverem pela espada. Que coisa mais bela. Conquistar o paraíso pela espada, pela cimitarra. Isso é maravilhoso. Mas isso é para os guerreiros. Isso é para os que têm o espírito. É a jihad. É o conceito da jihad. É a guerra que você combate dentro de você e que você também leva para o mundo externo, se for preciso. É isso. Eu não vou me estender mais. Obrigado. Obrigado a todos.